Opa, tudo bem? Aqui é o Cides Neto, eu sou um cristão recente, e estou começando hoje o primeiro podcast Pode com Jesus. A ideia aqui é ser um bate-papo leve, descontraído, sobre dúvidas sobre o Evangelho. Como eu estou começando nessa jornada de intimidade com Deus neste momento, né? Eu vou trazer sempre aqui pessoas com mais conhecimento, com vasto conhecimento bíblico, para poder tirar dúvidas que são minhas, muitas vezes nem são minhas, mas que podem ser as suas dúvidas. Este é um projeto que está começando agora, feito a quatro mãos comigo e com o Lucas Sacente, meu grande amigo e parceiro, irmão em Cristo também. E eu espero que vocês aproveitem e se edifiquem com esse projeto aqui, com o Pode com Jesus. Para começar esse projeto, nada mais certo e correto do que convidar o pastor da minha igreja, o meu pastor, né, que desde que eu comecei, foi ouvindo as pregações dele, que comecei nessa jornada, e desde então eu posso falar que eu me transformei, a minha família se transformou, a nossa vida se transformou, e a gente está conhecendo uma nova vida mesmo, a verdade realmente da vida. E então, nosso primeiro Pode com Jesus, hoje eu recebo aqui com muita honra e muito prazer o meu pastor Murilo Santos. Pastor, obrigado, viu, pastor? O prazer é meu, sou o pastor aqui da Lagoinha Amparo e é uma honra estar aqui com vocês, juntamente com o Neto aqui, para falar um pouquinho a respeito da Bíblia e dúvidas que venham, as pessoas venham a ter, né? Porque eu creio que esse assunto é um assunto que muitas pessoas ainda geram uma dúvida no coração. Eu creio que é algo que vai esclarecer muito para muita gente aí. Eu estou muito honrado de estar aqui. O prazer e a honra é toda minha. E como é que vai funcionar então a nossa dinâmica? A gente sempre vai ter uma pergunta que é uma pergunta norteadora, é um tema. Esse tema é como a gente vai começar a conversa. Para onde a conversa vai se desenrolar, só Deus sabe. A ideia é ser bem descontraído e bem solto. O Murilo Fernando dos Santos, ele tem 35 anos, ele é casado com a Juliana, pastora também da Lagoinha, e pai da Nicole. Ele nasceu em berço cristão, seu pai sempre foi pastor e assumiu o ministério pastoral em 2019, fundando o seu próprio ministério chamado Ancora Church. Em 2020, foi convidado para integrar a igreja Lagoinha, aceitou e hoje é líder dela aqui em Amparo e todo o circuito das águas. A sua trajetória é regida pelo versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, nosso tema hoje é: pode pintar as paredes da igreja de preto? Vamos lá. É um tema bem legal, né? E complexo ao mesmo tempo, que muita gente tem aí um certo preconceito, muitas pessoas acabam, de certa forma, criticando por não conhecer e não entender. Eu costumo falar que quando a gente vai alugar um salão, a primeira lata de tinta que a gente compra é a preta. Esses dias a gente mudou de salão e tal, e foi até interessante porque foi a primeira vez que eu me vi pintando um salão de branco, que foi para devolver. A gente pintou tudo de branco. E vamos lá. Pode pintar a parede de preta. Se você olhar para a Bíblia não traz uma cor de parede, a Bíblia nem fala de como deve ser o templo e tal. Mas o porquê? Então vamos começar falando por que a gente pinta as paredes de preta. Por que nossas igrejas hoje, uma grande parte das igrejas modernas, elas têm a parede preta? 99% é estética, é por algo estético, por algo que vem acontecendo. Hoje nós temos a mídia digital a nosso favor hoje, que nem um podcast aqui está a nosso favor, um alcance muito grande. Então nós temos que deixar bonito, a gente tem que acompanhar a modernidade. Por que a gente pinta a parede de preta? A gente vai seguindo o padrão do teatro. Se você for num teatro, você vai ver que é tudo escuro e o foco está onde realmente interessa, que é ali na frente, onde realmente acontecem as coisas. Então o foco é tudo ali. Por quê? Porque está tudo escuro. A igreja não é diferente. A gente pinta todas as paredes de preta por quê? Porque se você entrar na igreja, você vai ver onde está o destaque. A gente coloca um jogo de iluminação, sim, aquilo lá fica bonito, aquilo lá traz um destaque diferente.
Então, se você entrar na nossa igreja, você vai ver, entrar depois que já começou, você vai ver que o destaque, a atenção está em cima do altar, está ali onde realmente tem que estar ali. Então não é nada mais, não tem um porquê a mais, é simplesmente por causa de estética. Então se você entrar, que nem hoje, a gente tem aí cerca de 25 a 30 voluntários. Você faz parte do time, você sabe como que é. E esses 25 a 30 voluntários, eles estão andando na igreja o tempo todo. O tempo todo está acontecendo. A gente tem uma organização de culto e eles ficam passando, eles ficam andando, eles ficam caminhando pela igreja. E uma igreja totalmente clara, ela tira o foco, ela tira a atenção. Isso aí é inevitável, isso aí é nítido. Se você está numa igreja toda clara, toda acesa, passou uma pessoa do seu lado, o que você faz? Naturalmente você já perdeu o foco. Quando a igreja está escura e tem a movimentação, você não percebe isso. A galera está andando, a galera está passando, a galera está se movimentando e você não percebe. Uma outra realidade que nós temos por a nossa igreja ser parede preta e escura é pais com filho, com criança. Gente, eu costumo dizer que a gente já foi criança, mas a gente não entende isso. A criança começa a se movimentar, o pai já quer tampar a boca da criança, já quer segurar a criança. E não é assim, a criança é criança e tem que deixar a criança ser criança. E a igreja, por não ter esse destaque na nave da igreja, no centro da igreja, o que acontece? Você tem filho, sabe como que é? Ela está andando, não chama atenção. É incrível como a galera está aqui, ó, focado naquilo que está acontecendo. E a criança ela pode correr. A gente tem que deixar a criança ser criança. Muita gente não quer ir para a igreja, por quê? Porque a igreja acaba se tornando chato. Eu tenho que sentar, eu tenho que ficar. Você não consegue colocar uma criança sentado. A gente tem o Kids, a gente tem lá o espaço para criança, tem, mas nem toda criança fica ali. A gente sabe que nem toda criança fica ali. Então tem essa movimentação durante o culto. Então é simplesmente por isso. Por que pintar a igreja de preto? Por causa disso. E hoje nós somos uma igreja que a gente está na mídia digital, a gente está no Instagram, Face, vamos agora para o YouTube. Então, você vai tirar foto, você vai fazer a arte digital. O preto ele dá um infinito na foto. Ficam as fotos mais bonitas, uma igreja mais bonita, uma igreja mais aparentável. Então é simplesmente por isso. A gente pinta a igreja de preto simplesmente por estética. Simplesmente por estética. O que eu acho incrível é muitas pessoas acabam trazendo polêmica sobre isso. Não pode, porque a cor preta não traz paz, porque isso, porque aquilo. Cara, e não é bíblico, a Bíblia não traz isso, sabe? O que eu acho incrível é que quando a gente vai sair, quando a gente vai pegar a nossa família e vai para um restaurante, você entra em qualquer restaurante? Ah, eu vi aqui uma portinha aqui, tá, eu nunca vi, tá tudo sujo, eu vou entrar aqui. Assim, não, você quer um ambiente agradável para sua família. Então a gente vai sair, a gente quer um ambiente agradável, a gente procura uns lugares que seja agradável para a nossa família. Por que não fazer da igreja também um ambiente agradável? Porque a tecnologia está disponível para a gente, está tudo disponível, por que a gente não vai usar? Sabe, na reforma ainda algumas pessoas, logo na primeira reforma eu vi algumas pessoas brincando, lá atrás, tipo, a gente fazendo assim, a gente estava pintando a parede, aí deu um errinho ali, para quem tá bom. Eu falei assim, peraí, vamos lá, vamos rever essa frase. Para quem que nós estamos deixando a casa pronta? Para o Senhor. Então, para quem tá bom? Não. A gente tem que trazer o máximo de qualidade, o máximo de modernidade. As ferramentas estão aí, elas precisam ser utilizadas. Elas têm que ser utilizadas ao nosso favor. Foi o Senhor que deu sabedoria ao homem para criar tudo. Então, vamos modernizar. E muitas pessoas não conseguem entender. Só que eu estou falando aqui uma parte sem espiritualizar. Eu estou falando a parte técnica. A gente vai para a parte espiritual. Mas eu falo da parte técnica. Gente, a casa de Deus tem que estar bonita, tem que estar perfeita, tem que estar linda sim. A gente vê igrejas aí lindas, maravilhosas, e é isso. É isso que a gente precisa trazer. Então a parede preta é simplesmente estética, não tem nada a ver com a parte espiritual, não tem nada a ver porque a gente precisa entender que a gente precisa deixar nossos templos bonitos. E mais, agora o detalhe que a gente mais usa se você entra numa igreja com as paredes brancas, gente, não sou contra, mas você entra, você começa a achar todos os defeitos da igreja. Sim ou não? Você vê os fios passando, você olha para o teto, você vê as coisas acontecendo. Quando você põe a parede preta e deu meia luz, o que aconteceu com os defeitos, com a imperfeição da igreja? Não tem mais, some tudo. Então, e fica lindo, a pessoa entra, ela está aqui, ela está adorando, tem meia luz, lógico. Às vezes a gente acaba passando do limite, deixando aquele blackout, deixando escuro, que você não consegue ver quem está do lado. Aí já é demais, porque temos pessoas de idade, às vezes precisa ir até o banheiro, às vezes precisa se movimentar. Então, o blackout total, a igreja apagada total, não é legal, não é bacana, entendeu?
Então, a gente precisa ter esse senso aí, mas é isso, é para esconder as imperfeições, deixar mais bonita, trazer um ambiente agradável. Você pode ver que é nítido, o ambiente fica agradável, o ambiente fica gostoso e a igreja fica bonita, a igreja fica, a coisa mais linda quando a gente traz isso. Mas não é nada mais do que uma estética, nada mais do que a estética. Agora vamos lá, passando para a parte espiritual, porque muita gente espiritualiza tudo. Muita gente tem o costume de tudo espiritualizar. Se a gente for para a Bíblia, a gente não vai ver Deus se movendo por um prédio. Deus não se move pelo prédio. A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor, ele não se move, eu vou mais além aqui. O Senhor, ele não se move pelo pastor da igreja. Não é pelo pastor que Deus se move. Não é pelo prédio que Deus se move. Deus se move por 3 coisas: graça, poder e favor. É pela graça, é pelo poder dele e pelo favor dele. Então, a manifestação do Espírito Santo não está atrelada a um prédio. Não está atrelada a um prédio. Sabe por quê? Porque a gente vê igrejas bem simples, pequenas, toda branca, com uma manifestação sobrenatural. A gente vê igrejas de parede preta com uma manifestação sobrenatural. Como também a gente vê igrejas de parede preta que não passam de apresentações. Não passam de um prédio onde tem apresentações. Onde tem uma banda top, onde tem um pastor que sabe falar bem, mas não passa disso, não tem uma manifestação do Espírito Santo. Então Deus não se manifesta pelo prédio, Deus se manifesta por graça, favor e poder. E a palavra vai dizer lá em Mateus 13, a partir do verso 3, uma parábola da semeadura. Deus vai trazer para a gente a parábola da semeadura. E essa parábola é linda, que ela fala que o agricultor sai e vai caindo a semente, cai à beira do caminho, cai entre as pedras, cai entre o espinho e cai na terra boa. Então a Bíblia fala muito mais sobre a semente, sobre a terra, do que sobre a semente. A semente está sendo lançada, mas é a terra que manda. É a terra onde ela cai. Então não é sobre o prédio, é sobre quem está ouvindo a palavra que faz a diferença. Eu posso estar numa igreja de parede preta, como eu posso estar numa igreja de parede branca. Mas o meu coração que vai dizer se eu vou ser abençoado ou vou receber ou não. É isso que a palavra diz lá em Mateus, quando Deus fala da parábola da semeadura. A semente está sendo lançada, independente de onde ela está sendo lançada, ela está sendo lançada. Mas o que vai mandar, o que vai dizer se eu realmente vou ser abençoado é o meu coração, se eu estou ali para receber. Lógico, tem muita gente que entra numa igreja de parede branca e não é abençoada, entra numa igreja de parede preta e não é abençoada. E não se trata sobre a igreja, não está relacionado, atrelado à igreja, e sim ao coração do cara que acaba não querendo ouvir, não querendo dar ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando. Então, a igreja de parede preta, gente, nada mais é do que estética, do que um prédio mais moderno, porque hoje o preto ele é mais moderno, o prédio preto ele traz modernidade. Então é sobre isso, não tem nada espiritual atrás de tudo isso, não, são uns prédios mais modernos, para que a gente possa fazer mais coisas, o alcance maior, as câmeras, a igreja fica mais bonita. Isso é inevitável, a igreja fica mais bonita, a igreja fica mais gostosa, até de você estar lá, um ambiente mais gostoso. Lógico, Neto, eu sempre falo isso. Eu falo assim que o grande problema da igreja preta e a grande polêmica vem gerado através de muitos pastores, até jovens, que fez de maneira errada. Fez de maneira muito errada. Como assim? Só fez do prédio um lugar de apresentação, onde o Espírito Santo não tem vez, onde o Espírito Santo não pode agir, não pode se manifestar. Uma liturgia de culto, segue aquilo à risca e não dá ação para o Espírito Santo. A igreja não tem mais oração, não tem mais o falar em línguas, não tem mais a manifestação dos dons do Espírito. A nossa igreja é uma igreja que tem apelo todos os cultos. Todos os cultos a gente tem apelo, quem quer se reconciliar com o Senhor, então a gente faz isso. Então, o convite que eu faço é, antes da gente criticar qualquer coisa, a gente conhecer, entrar, ver realmente, tirar a conclusão realmente, antes de sair, né, às vezes falando e tal, trazendo polêmica aquilo que é tão simples. A igreja de parede preta é simples e tende a ficar cada vez mais em destaque, porque é uma nova geração que está vindo, é uma nova geração que vem, nova não, porque já faz um tempo que isso já vem, é que agora pegou mesmo, agora muita gente aderiu aqui a Amparo, graças a Deus já tem são várias e várias igrejas que seguem esse padrão, não somos só nós, mas é isso, a parede preta é simplesmente uma estética. Na verdade, assim, a gente até usou esse tema, parede preta, porque é algo que é meio que as pessoas estão falando sobre isso e tal, mas é também
pode-se dizer que é um estilo diferente de igreja, de culto? Vou te citar um exemplo. Nas igrejas mais tradicionais, o tipo de louvor que é apresentado na igreja da Lagoinha, por exemplo, não é o tipo de louvor que é louvado nessas igrejas mais tradicionais. O tipo, até a forma como as pessoas se vestem, também não é o mesmo, não é a mesma forma. A forma como se recebe na entrada também não é a mesma forma. É só parede preta ou tem mais um conceito, tem uma formatação diferente de culto também? Sim, é um contexto geral, tudo, tudo, vamos lá. Tudo está mudando. O que a gente de Lagoinha, eu vou falar aqui pela Lagoinha, porque assim, vamos lá. Gente, uma coisa que eu sempre falo, não pinte a igreja de preto porque estão pintando. Tem que ter um propósito por trás disso. Então isso aí é uma realidade. Hoje o padrão realmente mudou. Hoje a gente até fala que a gente é os worship, né? Worshipeiro, né? Que agora tudo... Esses dias eu vi aí a galera tocando homenzinho torto e worship. Eu falei, meu Deus, a galera tá avançando. Vamos devagar, gente. Vamos dar uma segurada aí, galera. Vamos dar uma segurada aí. Mas enfim, realmente, tudo mudou. A roupa mudou. Se a gente perguntar, mas por que a roupa mudou? A gente precisa entender que a roupa comunica. A roupa comunica. O estilo de roupa que a gente usa se comunica com pessoas. Hoje, nós, da Lagoinha, não usamos muito terno, não que seja errado, mas nós não usamos terno, gravata, essas roupas mais tradicionais. E a gente consegue se comunicar com um número maior de pessoas. A gente vê, a gente está no meio, acaba o culto, a gente está no meio da galera, a gente está no meio do povo, falando com eles. Isso traz proximidade. Isso faz a pessoa olhar para mim e falar assim... você é um cara que eu consigo acessar. Não é inacessível a uma pessoa que eu não tenho contato. Não, você tem. Eu sou pastor, mas eu também sou amigo. Eu também sou igual a todo mundo. Eu ando igual a todo mundo. Eu tenho vontade, desejo igual a todo mundo. Entendeu? Erro também igual a todo mundo. E isso precisa ficar claro. Quando você chega na igreja, tem uma recepção. A gente trabalha com conceitos. A gente trabalha com experiência. Vamos lá, experiência. A pandemia, ela veio e trouxe um quadro de ociosidade gigantesco. Por quê? Porque a galera entendeu e aprendeu que de casa eles conseguem fazer tudo. Não é assim que funciona? De casa, a gente trabalha de casa, a gente faz compra de casa. Gente, hoje você compra, chega no mesmo dia. No máximo no dia seguinte. Então, eu posso ficar em casa, eu não preciso ir na loja comprar um tênis. Eu peço pela internet, no outro dia está aqui, está tranquilo. Para que eu vou sair de casa? E essa nova geração, o quadro de crise de ansiedade, síndrome do pânico, tá lá em cima, tá lá em cima. Eu fui em uma empresa onde a pessoa da empresa falou para mim, falou, pastor, só hoje eu assinei 3 atestados por crise de ansiedade. Por quê? Porque a ociosidade, ela tá forte no coração das pessoas. Então o que a gente precisa fazer? Criar um quadro onde as pessoas queiram ir para a igreja, onde as pessoas quebram esse quadro de ociosidade. Então a gente mudou sim com um conceito. O conceito nosso é um conceito moderno. Eu costumo dizer a respeito de cinema. Eu falo que o cinema é uma referência para nós. Por que o cinema é uma referência para nós? Porque, gente, a gente vai assistir um filme. Vai sair de casa e vai assistir um filme. A gente fica com a expectativa lá em cima, não fica? A gente não cria, a gente cria uma expectativa para ir para o cinema. Legal, a gente vai para o cinema. Chega lá dentro do cinema, você entra dentro do cinema, às vezes nem gosta de pipoca. Eu já falei, a gente nem gosta de pipoca, mas aquele cheiro da pipoca te faz comprar pipoca. E aí você compra pipoca, compra o baldão da pipoca, paga uma fortuna, porque ali é caro pra caramba, entra lá dentro e fica na expectativa. Aí vem os trailers, mostrando o que vai acontecer futuramente, os filmes que vão lançar. Maravilha. Teve o filme. Aí eu te falo, se o filme foi ruim, o que aconteceu com a experiência da pipoca, a expectativa do filme? Horrível. Você já quebrou, perdeu tudo. Agora, se o filme for bom, se tudo estiver redondinho, você sai com aquela alegria, você sai com aquele vibrando no seu coração. Na verdade, quando o filme é bom, você fala, nossa, já acabou? É exatamente isso. Nossa, mas já? Queria mais um pouquinho, queria mais, entendeu? E a igreja não é diferente, isso que a gente precisa entender. A gente precisa compreender que a igreja tem que trazer experiência no coração. Vamos lá. A gente fala que nós somos um lugar de novos começos. Nós somos um lugar de novos começos. A igreja é um lugar de novos começos. Tem uma pessoa precisando de um novo começo. Isso é um treinamento que eu dou para o voluntariado para eles entenderem, até legal isso, para eles entenderem o porquê de servir. Por que eu seguro uma plaquinha? Ah, porque o pastor falou que segurar uma plaquinha é legal. Gente, para com isso. Tem igreja pondo plaquinha porque a outra coloca. Tem gente fazendo porque o outro faz. Não, vamos ver o porquê de tudo isso. A pessoa precisa de um novo começo. A gente fala assim que o novo começo ela é algo que nós falamos muito na nossa igreja.
A pessoa sai de casa, vamos lá, uma pessoa sai de casa e ela tá na casa dela e ela precisa de um novo começo na área familiar, ela precisa de um novo começo na área financeira, ela precisa de um novo começo na área sentimental, ela precisa começar de novo, ela tá acabada, a pessoa tá destruída. Alguém chega e fala assim, vamos para a igreja comigo? Ela fala, eu tô precisando ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja. Maravilha. Ela sai da casa dela, pega o carro dela e vai para a igreja. Chega na igreja, não tem onde parar o carro. Porque o inimigo ele é sujo, o inimigo ele vai trabalhar contra para você não entrar dentro da igreja. E vai, e volta, e vai, e volta, e vai, não tem lugar para parar o carro. Meu, aquilo já está falando para aquela pessoa, vai embora, vai embora. A pessoa fala, não, eu vou parar o carro, eu vou ir, porque ela precisa de algo. Ela acha uma vaga, 5 quarteirão e vem andando. Chega na porta da igreja, não tem uma pessoa para receber essa pessoa que está chegando. Ela foi bem querida dentro da igreja? Não tem uma pessoa recebendo ela. Sabe, tá os grupinhos que ficam dentro da igreja aqui e não tem ninguém para receber ela. Ela entra para dentro da igreja, a experiência dela foi boa ou foi ruim? Vamos lá. Até algum momento foi ruim. péssimo. Ela senta dentro da igreja, senta lá e fica olhando. Ela precisa ir até o banheiro, mas não tem uma placa, não tem uma sinalização. Ela precisa ir no banheiro. E, gente, parece que quando a gente está a primeira vez na igreja, tudo que a gente faz barulho. A pessoa, eu preciso ir no banheiro, na hora que ela vai levantar, o que acontece com a cadeira? Todo mundo olha para ela, a igreja está clara, está todo mundo olhando para ela. A experiência dela foi boa ou foi ruim? Foi péssimo. Péssimo. Ela vai até o banheiro, chega na porta do banheiro, tem um grupo de pessoas conversando. Como que ela pede licença se é a primeira vez dela ali? Ela tem vergonha. Ela entra para dentro do banheiro. Ela abre a porta do banheiro, parece banheiro de rodoviária. Vem aquele vapor quente, sabe? Horrível. O banheiro tá sujo, tá largado. A experiência dela foi boa ou foi ruim? Não foi boa, não. Até aí tudo péssimo. Ela senta... Como que o coração dela tá para receber um novo começo? Fechado. Senta lá, começa o louvor. Tudo de qualquer jeito, o cara já bate o violão, já estoura uma corda, já fica aquela... Meu, pode ser o pastor que for, ele não vai conseguir alcançar o coração dessa pessoa porque foi tudo ruim, a experiência foi ruim. Agora vamos para um outro lado, vamos o porquê que a gente faz as coisas agora. A pessoa sai da casa dela, ela vem, encosta o carro, aí ela é ruim, não consegue manobrar, tirou carta agora, tem uma galera ali, eu posso te ajudar, vai lá, ajuda, a experiência dela foi boa ou foi ruim? Foi boa. Alguém me ajudou a manobrar o carro. Eu manobrei o carro de uma senhora domingo, ela ficou feliz da vida. Não fica feliz, não é algo que... Você já abriu, você já quebrou o coração daquela pessoa. Você está entendendo? Aí a pessoa desce do carro toda feliz, alguém manobrou meu carro. Chega na porta da igreja, tem uma galera com uma placa, que bom que você veio, estamos felizes por receber. Aceita uma balinha? Nossa, eles estavam me esperando. Ela pega a balinha, entra. Aceita uma pipoca, que ali a gente tem pipoca, tem chocolate quente, tem café, aceita. Pessoas olham e falam assim, vai ficar caro para mim isso aqui. Porque a gente está acostumado a uma igreja que só pede, pede, pede. Quando chega ali, a gente está abençoando, porque a gente está ali para abençoar. A experiência da pessoa foi boa ou foi ruim? Foi boa. Foi top. Ela entra ali, tem um voluntário à sua disposição, se precisar, pode contar comigo. A pessoa tem vontade no banheiro, a igreja está escura, ela pode levantar, ninguém vai ficar olhando para ela. Ela levanta um voluntário, ela pergunta ao voluntário, onde é o banheiro? Vamos que eu vou te acompanhar. Vai até o banheiro com ela. A experiência dela tá top, tá boa, ela tá feliz. Tem um cronômetro para começar o culto. Não é de qualquer maneira. A gente tem um cronômetro. No cronômetro já é uma pregação. A gente já solta uma mensagem no cronômetro, que, a primeira vez que eu ouvi aquele cronômetro, eu chorei, eu falei, é incrível. Aquele lute pelos seus filhos, lute pela sua família, é incrível. A pessoa está tendo aquela experiência, o louvor já começa, boa noite, já começa ela... Aí, quando chega a hora de orar para essa pessoa, o pastor orar para essa pessoa, ela já foi quebrantada, porque os missionários já quebrantou o coração dela. O estacionamento já recebeu muito bem, a recepção já recebeu muito bem, a hospitalidade já recebeu muito bem. Aquela pessoa foi recebida, ela quebrou todos os paradigmas, ela quebrou tudo aquilo que tinha. Então, ela tem uma visão completamente diferente de igreja. Ela tem uma outra visão, então a experiência é boa. Então a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar com experiência. A pessoa tem que ter experiência. Ela tem que a gente precisa causar essa experiência. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Por que a parede é preta? Por que a plaquinha lá na frente? Gente, porque tudo é intencional para alcançar a vida de pessoas. A gente precisa alcançar a vida de pessoas. E uma pergunta, o que deixa a igreja clara? Luz. A nossa igreja tem luz? Tem. Então por que ficar questionando parede preta, sendo que o que deixa a igreja clara é a luz? Quando a gente vai fazer um culto especial, onde precisa de luz, a gente tem luz lá dentro. Acaba o culto, acende as luzes.
Você está entendendo? Então, tipo, é algo que a gente precisa começar a entender, começar a ver uma diferença. Por que da plaquinha? Por que a gente serve bala? Porque a gente precisa alcançar pessoas. Tudo que a gente faz é para alcançar pessoas. E você teve essa experiência, você recebeu uma pessoa no estacionamento, eu acho incrível, Quando eu vim para Lagoinha, eu vim como pastor. Fui para Jundiaí, achei que o pastor ia me colocar lá e tal, como pastor. Eu fui trabalhar no estacionamento. E para mim foi incrível, as pessoas agradecendo, sorrindo, porque você ajudou ela a manobrar o carro. Elas sorriem para você, você fala, bem-vindo ao lugar de novos começos. Cara, estavam me esperando. Certa vez alguém olhou para mim e falou assim, pastor, parece que eu paguei para estar aqui. Eu falei assim, mas você não pagou, mas o Senhor já pagou um preço alto para você estar aqui. E é por isso que a gente faz com tanto amor, tanto zelo e tanto cuidado. Hoje a gente está crescendo, não é porque nós somos a igreja modinha, não, é porque nós entendemos que nós precisamos quebrar o quadro de ociosidade das pessoas. Síndrome do pânico. Gente, médico, ele ajuda, sim, ele está aí, a gente precisa usar, psicólogo, precisa usar sim, mas o que quebra isso aí é o Espírito Santo. O que me liberta de verdade é o Espírito Santo. Então eu preciso apresentar o Espírito Santo à vida dessas pessoas. Então a mudança é por isso, é para alcançar pessoas. As pessoas precisam se sentir bem, precisam se sentir acolhidas, a família precisa se sentir acolhida. Então roupa comunica, a igreja comunica, tudo comunica. E é legal que a galera fala pra gente assim, mas a igreja de vocês é uma igreja jovem. Você faz parte, só tem jovem na nossa igreja? Tem pessoas de idade que entram lá feliz da vida. Nossa, pastor, eu me encontrei, nossa, que legal. Então a gente tem todas as idades, a gente tem projeto para todas as idades, independente de quem seja, a gente está ali pronto para receber. Assim, eu dei uma pesquisada boa sobre o que se fala sobre esse tema para a gente poder fazer essa nossa conversa. E algo que eu ouvi muito foram várias críticas em vários conceitos, que o senhor alguns já abordou, mas de pessoas que já têm uma história com outras igrejas, com outras denominações que têm uma outra forma de estética, de culto. É para elas com elas que a igreja desse estilo mais moderno quer se comunicar? Ou ela estava buscando um outro público? Como é que é isso? Porque quando a gente fala em comunicação, eu que sou profissional de comunicação, a gente pensa sempre no nosso público-alvo. Sim. Como é que é isso para Lagoinha? É fantástico. Essa pergunta é fantástica. Essa pergunta é fantástica também, que aí a gente consegue entender várias coisas. Vamos lá. O nosso foco, o nosso maior foco é alcançar os perdidos. Porque as pessoas, os cristãos, eles já estão sendo cuidados por alguém. Já tem lá, eu falo que toda igreja tem um propósito. Toda igreja. A igreja de parede branca tem um propósito, a igreja tradicional ela tem um propósito, as igrejas modernas têm um propósito. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende essa sua pergunta, a gente consegue até caminhar juntos. Os pastores conseguem caminhar junto com uma visão de reino. Porque eu sempre falo, uma igreja só não traz o avivamento para a cidade. Uma igreja só não traz o avivamento para a cidade. Enquanto não tiver uma união, andar em unidade, a gente não consegue trazer. Quando os pastores entendem, se ajuntam e começam a orar em favor ao avivamento, ele acontece. O nosso objetivo, qual que é o nosso foco, qual que é a nossa missão aqui, principalmente em Amparo, é alcançar as pessoas que estão perdidas. Alcançar aquelas pessoas que estão perdidas. E muitas vezes... Posso quebrar um pouquinho? Pode. O que é estar perdido? Perdido é aquelas pessoas que ainda não encontraram Jesus. Ou já encontraram e foram embora. Perdido é aquelas pessoas que precisam realmente do Senhor e não estão sendo cuidadas por nenhuma igreja. Perdida para a gente é aquelas que ainda não encontraram Jesus e não estão sendo cuidados pela igreja. Perfeito. Muitos já passaram por uma igreja, mas foram rejeitados. Você quer ver só uma coisa? Quantas pessoas a gente atende porque tem uma tatuagem, porque tem é um pouco diferente e a própria igreja condenou e colocou para fora, aquela pessoa fala, eu nunca mais vou voltar numa igreja. Então a gente vem com uma igreja com uma proposta diferente, a gente alcança essa pessoa e consegue cuidar dessas pessoas. Pessoas que falam muito mal. A gente vê pessoas dentro da nossa igreja que fala pra gente assim, nossa, eu falei tanto mal de evangélico, falei tanto mal de crente, criticava tanto o crente, e é essas pessoas que a gente vai alcançar. Por quê? Porque a gente tem um padrão diferente. Quando ela olha, ela fala assim, não, a gente chama ela para vir no lugar de novos começos, vem para o lugar de novos começos, chama você para ir para uma igreja, lugar de novos começos. Ela vai lá, ela fala, não, peraí, aqui é diferente. Tem até uma história legal de alguém lá da nossa igreja, na 15, lá, que é a antiga balada. Um falou assim, eu vou te chamar para um evento, um show que vai ter. Ele... Show é show, já comprei seu ingresso, você vai comigo. Beleza, levou ele lá dentro, colocou ele na igreja, ele estava trabalhando na recepção. Colocou o rapaz lá dentro e ficou lá fora. O rapaz ficou lá dentro, andando, tal. Na hora que começou o culto, ele viu que era uma igreja. Ele foi sair, o rapaz estava na porta e falou assim, não, você não vai sair não, você vai ficar aqui comigo. Você vê, agora você vai ficar. Mas você me trouxe uma igreja. Não, agora você vai ficar até o fim do culto. O
O rapaz ficou no final do culto, ele foi lá na frente chorando e aceitou Jesus. Então, este é o nosso objetivo, alcançar aqueles que não estão sendo cuidados por ninguém. Gente, é simples, você já está sendo cuidado na sua igreja, continua. Sabe, você tem um pastor, continua. Não queira ficar saindo, mudando de igreja porque isso faz mal, não gera raiz. E o foco da Lagoinha não é esse público. Já várias pessoas chegam em mim, pastor, eu estou pensando em mim, eu falo, não vem não. Fica lá, por quê? Porque você pode se frustrar, porque a gente tem um padrão completamente diferente. Tem pessoas que acabam não se adaptando. Então, fica onde você está, não é o foco. Pessoas de outras igrejas não é o foco da Lagoinha e nunca será o foco da Lagoinha. O foco da nossa igreja é alcançar aquelas pessoas que não estão sendo cuidadas por ninguém e que realmente precisam, que realmente necessitam. Pessoas que jamais entrariam dentro de uma igreja. E a gente tem visto isso hoje lá. A gente tem presenciado isso lá. A gente olha dentro da igreja e fala assim, nossa, eu jamais imaginei que essa pessoa estaria aqui dentro da igreja. Por quê? Porque é uma proposta diferente e um propósito diferente. Esse é o propósito da nossa igreja. Então, por isso que por isso que a gente tem um pastor lá que não é muito normal. E a gente pensando nessa questão que o senhor está colocando, eu estou fazendo uma reflexão aqui, o senhor vai falando, eu estou pensando. Podemos dizer então que talvez algo que seja ruim sejam as igrejas se tratarem como concorrentes e umas tentando tirar os fiéis das outras, e essa forma como o senhor está apresentando aqui, até de atração de pessoas, não, eu não vou roubar ninguém de outra igreja. As pessoas elas têm que ficar onde elas se sentam bem. Uhum. Mas nós temos que alcançar mais pessoas. E eu estou, então, buscando quem ainda não está em nenhuma igreja ou não está mais em nenhuma igreja. Sim. É esse o foco? Sim, tipo, quando você fala que o avivamento num território, ele só acontece quando há várias portas. A comunhão entre as próprias denominações. Pensando nisso, tipo, não são concorrentes, sim, mas são formas diferentes de atingir o mesmo objetivo? Exatamente. Quando a gente vê a igreja como uma empresa, a gente vê igrejas como concorrência. Então, aí que está o grande problema. Pastores, líderes, às vezes acham que uma igreja sadia é uma igreja cheia. E aí que está o maior erro. Uma igreja sadia não é uma igreja cheia. É uma igreja cheia do Espírito Santo, não cheia de pessoas. Não adianta nada eu ter uma igreja cheia de pessoas e não ser cheia do Espírito Santo. Então, quando a gente vai por esse caminho de vai roubar um membro da minha igreja, ele vai fazer e aí as pessoas vão sair da minha igreja, a gente já está vendo outra igreja como uma concorrência e a gente não vai conseguir prosperar, a gente não vai conseguir avançar. Hoje nós temos quantas pessoas em Amparo, habitantes em Amparo? 70 mil. 70 mil, um pouco mais de 70 mil habitantes aí. Hoje, o que representa o povo cristão, o evangelho, são 10 mil pessoas. Então, nós temos aí cerca de 60 mil pessoas para serem alcançadas e a gente vai ficar brigando entre a gente para ver, discutir quem está certo, quem está errado. Não é hora da gente fazer uma união, andar em unidade, não uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual, não tem como. Cada um tem seu propósito, mas em unidade, caminhando pelo mesmo objetivo, que é o Senhor, e alcançar essas outras 60 mil pessoas. Então, não tem o porquê a gente ficar discutindo entre a gente. Eu sempre falo isso, gente, vamos caminhar junto, vamos nos unir, porque o avivamento acontece quando há união, quando há essa unidade. Então a gente precisa entender isso. Então quando a gente vê a igreja como empresa, realmente muita coisa ruim acontece. Medos, vou perder o membro, e lá na nossa igreja eu sou muito claro a respeito disso, até visitar outras igrejas. Pessoas falam assim, pastor, a gente vai visitar tal igreja. Pastor, a gente vai visitar tal igreja. Eles falam para mim. E a última vez que eles foram, eu fiquei muito bravo. Falei assim, vocês foram visitar outra igreja? E por que vocês não me chamaram? Porque assim, vamos junto. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Os pastores estão pregando sobre Deus, não é? Então qual que é o problema de a nossa equipe, a nossa galera ir visitar outras igrejas? Eu tenho amigos que vêm pregar na nossa igreja que não é de Lagoinha. Isso não tem problema nenhum. Isso não tem mal nenhum. A gente tem que caminhar para Deus, caminhar na visão de reino, entendeu? Então não tem problema nenhum nisso aí. A gente não pode ver assim. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que foi a seguinte: essas igrejas modernas, novas aí, você está indo, não prega a doutrina. Tudo pode, tudo é só louvorzão e não prega a doutrina. A igreja do pode tudo. É isso mesmo? Negativo. A gente tem
doutrina sim, a gente tem ensinamento sim na Bíblia, ainda tem domingo e quarta-feira agora mesmo foi um culto só de exortação, galera, os glória a Deus diminui, os amém diminui, mas tem sim, a gente precisa entender. O que a gente faz é porque muitas igrejas acabam pregando regra. Religiosidade é diferente de doutrina. A religiosidade te impõe que você precisa fazer assim, assim, assim para você ir para o céu, e não é assim que funciona. Não é uma regra que me leva para o céu. Não é uma regra que me leva para o céu. O que me leva para o céu é uma vida de comunhão com o Senhor. Então a palavra não diz, a palavra diz assim, ó, a palavra não diz a igreja convence o homem do pecado, é isso que a palavra diz? O pastor que convence o homem do pecado. Não é, a palavra diz o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, em vez de eu ficar pregando regra e obrigando o povo a andar na linha, eu prego o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer ele quando ele erra. O nosso voluntário, e que é uma das maiores polêmicas, quando chega alguém, a gente faz o treinamento e a pessoa já está pronta para servir. Mas ela é tem errada, ela é isso, um traficante, é isso, aquilo. E daí? E daí, certa vez a Lagoinha me perguntou no meu treinamento, falou assim, se essa pessoa for entregar o dízimo e oferta, você vai receber? A gente vai receber, porque ela vai dar. Então é hipocrisia, por que você recebe o dinheiro e não recebe o servir? Só que tem um tempo, a gente deixa ali 3 meses. Se em 3 meses a pessoa não mudar, ficar brincando, levar tudo na brincadeira, você viu que ele não quer nada, você viu que não teve um encontro com Deus. Então a gente chega e fala, você não faz mais parte do nosso voluntariado, porque você não entendeu o que é transformação, você não entendeu o que é a restauração, então não adianta. Então tem sim regras, tem sim um padrão, mas a gente não fica pregando religiosidade, aquela regra, você não pode usar bermuda, você não pode isso, você não pode aquilo. Entendeu? É até por isso que a gente usa uma roupagem diferente ali, a gente prega simplesmente, então, somente o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo convence, cara, e convence mesmo. O Espírito Santo, quando você prega mesmo o Espírito Santo, você vê que as pessoas mudam, elas querem mudar, elas tendem a mudar porque elas têm um encontro direto com Deus. Então é isso. E quando o pastor ele está em cima do altar, ele tem que também ter um senso de responsabilidade do que ele fala ali, né? Porque às vezes o que ele está falando, ele não pode, ele começa a falar o que vem no coração dele sem ter o Espírito Santo o guiando, né? Às vezes ele pode falar algo errado, às vezes ele pode tentar passar algo mais duro, fazer com que a pessoa interprete de maneira errada, às vezes ele pode até falar de coisas pessoais que ele está sentindo naquele momento, que não são coisas que estão na Bíblia. Não tem isso também, não tem? Tem. A responsabilidade é muito grande. Quando eu fui sair para o ministério, um pastor me chamou, ele falou assim, você sabe que pastor, ele ajuda muita gente, ele ajuda muita gente a encontrar o caminho, ele ora por muita gente, eu aqui, mas pastor mata também, viu? Eu sei que eu afundei no sofá assim, olhei para a cara dele, a responsabilidade é muito grande, porque da mesma jeito que você pode ajudar, você pode matar pessoas. Então isso é uma realidade e a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que hoje tem muita heresia sendo pregada em cima do altar, é porque o pastor não se prepara, o pastor não estuda. Eu falo que toda vez que a gente vai preparar um sermão, a gente tem que ver para quem foi direcionado, estudar aquilo que está falando. Não sou muito favorável em pegar um versículo aleatório e pregar em cima disso. Tem que ter um contexto, porque o versículo ele nunca está ali aleatório, ele tem uma base. Meu pai sempre falou algo para mim, meu pai falou assim, quem lê texto não lê contexto, acha pretexto. E é uma realidade, então você tem que ler o texto e o contexto para entender. Então é uma responsabilidade. E o pastor, sim, ele pode, se ele não tiver... E até por isso que a gente é muito pontual lá na igreja. Pontualidade, hora de acabar, hora de começar, a gente não passa, não estoura tempo. Por quê? Porque a gente entende que enquanto o Espírito está falando, amém, o Espírito parou, acabou, e muitas vezes a gente se empolga, às vezes o culto está uma benção, você está falando, está todo mundo vindo junto, aí o pastor acaba se empolgando. Aí o Espírito Santo parou de falar, mas ele não. Ele continua. E aí você pode ver que de alta o culto vai assim, e já era, acabou, o povo vai embora, não entendeu mais nada, mas começou bem, porque o pastor... Assim, a gente tem a de se empolgar, isso é uma realidade nossa, porque na hora que o povo vem junto, você tá... Deus fala, mas já, Senhor, mais um pouquinho. Não, para. Acaba o culto, ora e acabou. O Espírito Santo já falou. Então a gente tem que ter essa intimidade, tem que ter um preparo, tem que estar em comunhão com o Senhor para não falar besteira. E altar, gente, viu, Neto? A gente precisa entender que altar não é uma plataforma para recado para ninguém.
pastor ele briga com o membro, ele usa o altar para dar recado. Não faça isso porque o Senhor não está nisso, não aprova isso. A gente tem como chamar a pessoa, conversar com a pessoa, se acertar com a pessoa. O altar, a pessoa está ali para receber, a pessoa está às vezes machucada. Às vezes a pessoa vai para a igreja, 99,9 mais 9 na fila esperando, vai para a igreja porque está machucado, porque precisa, porque está angustiado, aí chega lá, vê o pastor atacando o outro, vê o pastor mandando um recado para outro. Cara, isso não é legal, isso acaba matando pessoas. Então o altar está ali, o pastor pode estar, tá bravo, deu tudo errado, os irmãos fizeram uma rebelião contra o pastor, convida outro para pregar e senta e ouve um pouquinho a palavra. É simples, só que não vá subir lá irado. Porque o altar não é ponto de recado do pastor. Ele o pastor só é usado por Deus para alcançar as pessoas. Então, isso a gente tem que se policiar e tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. Porque ali em cima, quando a gente está ministrando, é para alcançar a pessoa. Tem que esquecer a vida pessoal. Outra dica que eu dou também aí para os pastores, não ficar falando muito, expondo muito a vida em cima do altar. Ninguém quer saber da vida do pastor. Tem Instagram, tem Face, entendeu? O altar não é para ficar falando. Lógico que a gente compartilha testemunhos, coisas que acontecem no dia a dia, tranquilo. Mas ficar falando muito da nossa vida não é legal, não é bacana, porque ninguém está ali para ouvir. Se quisesse ouvir a vida do pastor, a gente marca um café, toma um café e o pastor fala da vida dele. Nem se é a palavra, vamos pregar a palavra. E aí que também tem muita polêmica, porque certa vez falaram assim para mim, mandaram uma mensagem, né, no grupo, eu não sei, acho que não foi para mim. Hoje não temos mais pastores que nem tínhamos antigamente. Hoje os pastores só querem saber de usar calça colada e ser humorista em cima do altar. Eu acho que não é para mim, não sei. Mas é só ver, não sabem usar mais que 2, 3 versículos. E infelizmente tem pastor mesmo que acaba não tendo uma base bíblica para aquilo que está falando. Então vamos ter uma base bíblica para aquilo que está falando e usar o altar mesmo para falar aquilo que Deus quer. Estudar, né? Eu falo isso aí, estudar, vamos estudar. Quer ser pastor? Estuda. Quer ser pastor? Tem ali uma teologia. Teologia não forma pastor, mas pastor sem teologia também não funciona. É fácil ser pastor? Tranquilo. Eu profetizo na vida, todo mundo que está assistindo aí, ó, pastor. Não, é bem complicado, só que assim, eu falo que tem um lado bom, é prazeroso, muito gratificante. Hoje a gente está onde a gente está, alcançar tudo é prazeroso, mas não é fácil. A gente tem que abrir mão, renúncia. Eu renunciei meus sonhos, minha família renunciou sonhos, porque a família tem que estar junto. Se a sua esposa não está junto, esquece, para você não serve. O casal é um só, ele tem que caminhar junto. Só que entenda, para ser pastor tem que saber que vai renunciar muita coisa. Eu tenho uma menina de 12 anos e eu tento deixar o mais leve possível para ela, e eu falo muito isso na igreja. Vocês querem me honrar? Agrada a minha filha, porque tem que ficar o mais leve possível para ela, porque a gente abre mão de muita coisa. Na reforma eu fiquei 21 dias dentro da igreja na reforma, então tipo assim, a gente tem que abrir mão. Não só isso, a gente tem um problema nosso do dia a dia, o problema nosso do casamento, o problema nosso da nossa vida e mais o problema de 300 pessoas que tem ali com a gente. Então é muita coisa que a gente tem que saber lidar, opressão, ataques, a gente precisa saber lidar. E aí, assim, o senhor falou que tem que lidar com um problema de 300 pessoas que são a comunidade da igreja. Uhum. Uma das coisas que eu li sobre essas igrejas mais modernas é que ali não há comunhão. Que quando a igreja é escura, as pessoas não se veem e não comungam em comunidade. O que o senhor fala em relação a isso? Isso é algo que eles falam muito mesmo. Tipo, não tem comunhão. Só que, por que a gente serve café dentro da igreja? Quando você vai pegar o café, você está sozinho? Você toma o café sozinho? Não, você está sempre conversando com alguém. Uhum. Então, é por isso que eu falo que tudo tem um porquê dentro da igreja. A gente não serve café simplesmente porque a gente quer servir o café. É para proporcionar momentos de comunhão. A gente vai fazer uma festa sábado. Então, essa festa vai gerar comunhão. Por quê? Porque a gente vai ter, depois do culto, momentos junto. Então, muitas vezes a gente critica, é uma festa, é algo que não é legal. Não, mas e a comunhão que vai gerar depois? Porque o povo não vai embora, o povo vai ficar. A gente vai ter um touro mecânico dentro da igreja. Por quê? Porque a gente vai estar lá e eu vou ganhar ainda esse desafio. Então, é algo comunhão, é algo que gera comunhão. Isso precisa. Igreja que não tem comunhão, escuta o que eu estou falando, igreja que não tem comunhão e não tem relacionamento, tem prazo de validade. Então, hoje, nós setorizamos. A nossa igreja é toda setorizada. Então, vamos lá. Hoje a gente tem o parking,
que é o estacionamento, a gente tem o welcome, que é a recepção, a gente tem mania de falar tudo em inglês, né? A Lagoinha tem essa mania aí. Então vamos lá, vamos para o português. Tem o estacionamento, tem a recepção, tem a hospitalidade, tem o louvor, tem o kids, tem a intercessão, tem o GC. Então são vários grupos. Hoje nós somos em 17 líderes. São vários grupos e a gente deixa grupo com 30, 40 pessoas no máximo. Por quê? Para ter comunhão, porque os grupos se relacionam entre eles, então gera essa comunhão. Porque a gente vai para a igreja, às vezes a gente não tem amigo, às vezes não sai com ninguém. Então esses grupos têm um relacionamento entre eles. Esses grupos, o que eu falo muito para os líderes é, tenha comunhão com o seu grupo. Chame para tomar café, chame para sair, esteja junto, tenha um tempo de comunhão. Porque é necessário a comunhão. É por isso que a gente tem o ponto de café, é por isso que a gente tem lá o ponto que a gente promove o café, a pipoca. Por causa disso, a gente vai conversar, a gente vai... Eu falo, até na recepção, eu falo, mano, vocês estão aqui, vocês têm que conversar. Entre vocês, conversar, tá? No relacionamento tem que conversar, porque aí tem essa comunhão. Mas na hora que o culto está acontecendo, que o pastor está falando, é hora de ficar conversando? Não. Aí dentro da igreja, na recepção eu falo que, eu até na hora do louvor eu deixo, porque tem muita gente que chega lá, é novo, e esse momento é o único momento que ela vai conversar. Então na recepção, até o segundo louvor, eles podem conversar ali fora. Depois, gente, é chato, depois vamos prestar atenção, Eu não me apego muito a isso, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu vejo pessoas conversando dentro da igreja, pessoas se movimentando dentro da igreja. A gente lá em cima vê, a igreja às vezes não percebe, pela condição da igreja, mas a gente lá em cima vê. E já me perguntaram uma vez, pastor, por que o pastor não liga quando o povo está conversando, o povo está andando? O que é o culto? O culto é algo que eu vou oferecer a Deus. O culto não é algo que Deus vai me dar, é algo que eu vou prestar a Deus. Se a pessoa não tem nada para oferecer a Deus, por que eu vou ficar conversando? Quem vai perder a bênção é ela. Se ela tem uma conversa na hora do culto para apresentar para Deus, é ela e Deus, então eu não vou cobrar dela, mas não é hora de... a comunhão é antes e depois, durante o culto é o culto. Mas o fato de a igreja estar mais escura e as pessoas até terem dificuldade de se verem, até impede um pouco isso, né? Sim, não tem contato, não tem... E a entrega é maior também, porque não gera vergonha. Eu vou levantar a mão, eu vou adorar, não gera aquela vergonha. E impede mesmo, porque não... E a gente vê que as pessoas estão ali mesmo adorando, você vê que é bem reduzido as conversas, a gente não precisa ficar falando, a galera... foi até legal quarta-feira, porque os meninos que estavam no estacionamento, eles falaram, pastor, a gente quer assistir o culto, a gente está aqui fora, e deixaram as motos com chave no contato, capacete, eu falei, gente, não é assim não, vamos devagar, então a gente vai levar as motos para dentro agora, porque a galera, vou falar para você. Aí o que eu fiz? Eu abri aquelas portas laterais, colocou a cadeira e a galera conseguiu de fora assistir o culto, porque olha para você ver, eles querem estar presente, eles querem, todo mundo que serve, eles serve com alegria, serve porque quer, não tem ninguém obrigando a servir, eles servem porque querem, e aí eles querem participar do culto, não é algo que é obrigado, então eles querem estar ali, eles querem estar presente, isso pra gente não tem. E você vê o servir nosso, é bem legal, porque a galera sorri, a galera tá sorrindo, eu falo, se você tiver com problema, nos chama, procura a gente pra gente tentar acertar isso aí, pra gente tentar, e é a própria igreja que faz a escala, porque a gente vem de um tradicionalismo onde a gente tem que estar na igreja de segunda a segunda, gente. Isso é um padrão nosso, segunda a segunda não vira dentro da igreja, a gente tem família, a gente tem casa, eu falo às vezes para os meninos, eu vejo gente que está lá todo domingo na igreja, toda quarta e tal, eu falo, como é que está a sua família? Vai pro shopping, rapaz, não aguento mais olhar a sua cara. A galera tende a colocar a igreja em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, depois é família, depois é a igreja. Não põe a igreja acima da família que você não prospera. A igreja está em terceiro lugar, aí a família vem antes. Então é isso. E um outro ponto interessante também sobre a religiosidade, que eu acho bacana, eu acho que é bem válido falar. A gente vê da religiosidade em pastor impondo até a respeito de dízimo e oferta. Se você não é dizimista, você não vai para o céu. Mentira, você vai para o céu sim. Se você não for dizimista e ofertante, você vai para o céu. Isso não te impede de ir para o céu. Isso te impede de receber bênçãos, mas de ir para o céu não te impede não. Então é um padrão que às vezes é colocado medo, amedrontando as pessoas, criando medo para que as pessoas possam fazer. Gente, é livre de religiosidade, você tem que dar pro coração. Adoração é coração. A espontaneidade de coração, entendeu? Então, vale ressaltar e lembrar isso, que muitas pessoas têm esse paradigma e esse preconceito com a igreja por causa disso, entendeu? Então, é uma realidade que precisa ser falada também. Pastor, eu pesquisando um pouco sobre esse tema, eu entrei aqui, tem o site o Fuxico Gospel, que é um site de notícias mais de pessoas do meio evangélico, né? E a matéria é muito esclarecedora, inclusive, ela fala de como é que surgiram. Entenda por que as igrejas evangélicas estão sendo pintadas de preto.
ela não fala o porquê, não entra nisso que a gente está entrando, mas ela conta o contexto, fala da igreja, de uma igreja Hillsong Church da Austrália, que começou com isso, que o pastor André Valadão, que trouxe essa tendência para o Brasil pela igreja Lagoinha, que isso virou uma tendência. Só que quando a gente entra embaixo, nos comentários, os comentários eles são muito rudes, muito duros. Né? Eu não vou ler os comentários aqui, mas alguns, tipo, é tudo mundano, não nasceram de novo, estão com saudade do mundo, focam muito em louvor, sou na época de oração em monte, para mim se não tiver oração é só egocentrismo e emoção, é aquilo que a gente estava falando, né? Tipo, quem falou que não tem oração? As pessoas talvez precisassem conhecer mais. Enfim, ontem a gente estava numa vigília, inclusive. Pois é. O apóstolo Paulo se comovia em seu espírito vendo a cidade tão entregue à idolatria, e fala isso, fala que no Apocalipse se fala que virão falsas igrejas. Quero usar essa. A gente já falou um pouco que talvez eles não sejam o público para que esse tipo de igreja está voltado e está tudo bem em relação a isso. Sim. Agora, no mês passado, o senhor focou muito no Espírito Santo, né? A nossa igreja ela foi só do Espírito Santo e foi um mês muito bacana, e onde ficou claro que o Espírito Santo ele é alguém que está junto com a gente, né? Alguém que está intercedendo por nós, alguém que a gente pode conversar. Agora, quando essas pessoas elas têm o Espírito Santo, todo mundo tem o Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo é quem nos convence. Sim, né? do pecado, sim. Do pecado. Quem está com a gente, quem nos aconselha até, podemos falar assim? Sim. Ele é o conselheiro, ele é quem convence, sim. E se o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo, ele Deus, ele está dividido, como se estivesse dividido, falando legalmente, em 3 partes. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Da Santíssima Trindade. Se o Espírito Santo é o mesmo, todas as pessoas estão em comunhão, todas as pessoas têm tempo e intimidade, talvez, provavelmente, porque muitas são pastores, líderes, e que no seu dia a dia tem a Bíblia como livro de cabeceira constante. Como é que há tanta divergência? Não era para ter unidade? Sim, vamos lá. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, tá? O Jesus, ele tá com os discípulos, lá em João, ele está com os discípulos, ele fala assim, recebam o Espírito Santo. E os discípulos receberam o Espírito Santo. E quando Jesus ele chama Pedro para ser pescador de almas. Ele fala, agora você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar alma. O tempo que Jesus estava com Pedro, quantas almas Pedro ganhou? Nenhuma. E Pedro tinha o Espírito Santo, porque Jesus falou, recebam o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1, acontece o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado. E aí eles foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, outra coisa é a gente ser cheio e guiado pelo Espírito Santo. É muito claro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem um outro como concorrente, ela tem um outro como próximo. Ou Deus não é amor? Deus não manda amar o próximo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não vou criticar o que o outro está fazendo, eu vou entender e querer caminhar com ele. É simples assim. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, não estou falando que não tem. Outra coisa é você ser realmente cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser transbordante do Espírito Santo. Quando eu estou transbordando do Espírito Santo, eu não quero saber se o que você está fazendo está certo ou errado. Eu quero caminhar e quero te apresentar um Deus verdadeiro. Então eu não preciso entrar na internet e fazer textão e comentários e querer justificar. Porque quando a palavra fala que Deus é amor, e a palavra fala que quem não perdoa não será perdoado, quem não ama o próximo não tem nada, porque o amor é um fruto do Espírito. Então como que eu posso falar que a pessoa é cheia do Espírito Santo com tanta amargura no coração? Com tanto ódio no coração? Eu sempre falo que o vitimismo ele tem que estar toda hora se defendendo. E a vítima entrega na mão de Deus. O Senhor é a sua resposta. É por isso que a gente não se defende, a gente não fala nada. Muita gente critica, muita gente fala, mas a gente está alcançando o que Deus pediu para a gente alcançar. A gente está ali apresentando o Espírito Santo. Então o que precisa é a tolerância.
Eu não concordo com tudo que você faz, mas nem por isso a gente vai deixar de caminhar, a gente pode caminhar junto, a gente pode... Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, eu ter o Espírito Santo, eu estou toda hora querendo debater com você, porque eu tenho ele, mas eu não deixo ele tomar conta da minha vida. O ser cheio do Espírito Santo não é eu vou um pouco para a igreja e recebo um pouquinho, eu vou um pouco para a igreja e recebo um pouquinho. Não, o ser cheio do Espírito Santo é o tanto que eu deixo ele me guiar. Se ele está me guiando 100%, eu estou transbordando dele. Se ele não está me guiando 100%, eu não estou cheio dele. E uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, há de concordar comigo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai causar polêmica na internet, até porque leigos vão ver aquilo e falar, isso é o evangelho? Pessoas que não conseguem se unir? Isso é o verdadeiro evangelho? Você está entendendo? Então, tipo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai criar impasses, ela vai tentar amenizar toda essa situação. É por isso que eu falo, eu queria caminhar com todos os pastores possível, porque eu acho que isso é a visão de reino, isso é a expansão, na verdade. Tem uma passagem que é muito conhecida, por isso que eu conheço, que fala que quem nunca pecou que atire a primeira pedra. A gente pode usar isso, a analogia, como também não atire a pedra em quem você não conhece, naquilo que você não convive. Sim, não. Aquilo que você nunca... Como é que você vai falar daquilo que você nunca... Como é que você vai falar mal de uma comida que você nunca experimentou? A criança tem muito disso, né? Eu não gosto. Mas experimenta. Não, eu não gosto. Aí come. Nossa, é bom. A gente já fez isso. Então é isso, a gente não pode falar mal. Até mesmo daquilo que a gente já experimentou e não gosta. Gente, o meu gosto é diferente. Cada igreja tem um propósito. E é aquilo que a gente estava falando no começo. Cada igreja tem um propósito. É só entender o propósito da igreja. Eu não vou falar mal de uma igreja de parede preta porque ela tem um propósito. Não vou falar mal de uma igreja de parede branca porque ela tem um propósito. E tudo direciona para o mesmo lugar, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, tudo direcionado para o mesmo lugar. E é isso que precisa entender. Então eu acho desnecessário esses comentários. Sabe assim, eu não concordo. Imagina se agora a galera das igrejas de parede preta começa a falar mal das igrejas de parede branca, vai ficar uma guerra desnecessária. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que a gente caminhe junto, porque o Senhor não se manifesta pela parede, sim pela graça, favor e poder. Então, aí vamos falar um pouco, está saindo um pouco do nosso tema. Você falou muito de se encher do Espírito. Como que se faz isso? Uma vida de intimidade com o Senhor. Se encher do Espírito é você, todo dia, no seu devocional, ter um tempo devocional, ter um secreto. Eu falo para criar um ambiente. Como ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você todo dia orar, Senhor, venha me encher, Senhor, venha me ensinar, Senhor, venha me inspirar. Antes de ler a Bíblia, peça a inspiração do Espírito Santo, que foi ele que inspirou os homens para escrever a Bíblia. Então é ele que vai te dar sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo é todo dia, é diário. Eu acordo e falo, Senhor, me enche, Senhor, vem encher, eu quero ter mais intimidade. Você vai ver que seu ouvido vai tornar sensível ao falar do Espírito Santo. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Muitos querem sentir, o maior erro é a gente querer sentir o Espírito Santo. Eu brinco muito na igreja a respeito disso. Eu quero sentir o Espírito Santo. A pessoa vai para a igreja, eu quero sentir o Espírito Santo. Aí não sente, vai embora frustrado. Eu não senti o Espírito Santo. Aí já perguntaram, pastor, como é que eu faço para sentir o Espírito Santo? Como você quer sentir o Espírito Santo? Eu quero sentir o vento que a turma fala. Eu brinco muito, né? Eu falo, entra na frente do ventilador. Você vai sentir o vento passar. Pastor, eu quero sentir aquele negócio dentro de mim. Come a comida estragada. Você vai ver o negócio se mexer dentro de você. O Espírito Santo não é para ser sentido. O Espírito Santo é para ser vivido. Eu vivo diariamente com ele. Eu não preciso ficar sentindo. Às vezes o que a gente sente nas igrejas são emoções. Não passam de emoções. A verdadeira presença, você sabe que está ali. Você não precisa sentir. Você tem certeza que ela está com você no seu dia a dia, direcionando, falando. Muitas vezes a gente, por não ter essa intimidade, por não ter um tempo de relacionamento, a gente acha que é até a nossa consciência. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, passa alguém do nosso lado, fala que Deus ama ela. Minha mente bagunçando comigo. Não, é o Espírito Santo. A gente só precisa tornar sensível para isso ficar claro com a gente. Não faz isso não. Aí você vai fazer, não faz não. É o Espírito Santo falando para não fazer. Mas a gente acha que, não, é minha mente, é minha cabeça, porque ainda não tem essa sensibilidade. A sensibilidade e o cheiro do Espírito Santo vem de uma vida de relacionamento com ele. É intimidade. É assim como a gente. Eu não te conheço 100%, você não me conhece, mas se a gente ficar uma semana tomando café, almoçando e jantando junto, o que vai acontecer? A gente vai começar a se conhecer. Eu vou saber o que você gosta, vai saber o que eu gosto, então vai gerar um relacionamento. Assim também é com Deus. É tempo diário que me faz ser cheio do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter intimidade para a gente poder entender o que é nosso pensamento e o que não é? Sim, porque senão fica tudo bagunçado. É igual Samuel. Samuel estava dentro do templo, Samuel vivia dentro do templo. Quando o Senhor chama ele, Samuel, aí ele vai lá para o profeta Eli, você me chamou? O profeta aqui, chamei, vai dormir. Ele não tinha um relacionamento, foi a primeira vez que Deus chamou ele. Dali para frente, acabou, ele não foi mais um profeta, que aí ele entendeu o que é a voz de Deus. É simples, se algum amigo seu de tempos te liga, na hora que ele fala alô,
você conhece a voz dele, não conhece? Agora, quando alguém desconhecido liga e fala alô, você não vai saber quem que é. Ou uma pessoa nova que você acabou de conhecer, você não vai saber quem que é. Porque você tem tempo com a pessoa, então você sabe ouvir a voz da pessoa. Então, com Deus não é diferente. A gente quer ouvir. Eu quero ouvir Deus, eu quero seguir meu propósito, eu quero fazer aquilo que Ele tem para mim. Calma. Primeiro, tenha intimidade. Primeiro, conheça a voz dele para que a gente não venha fazer besteira. Aí que entra até os pastores, que eu até brinquei, que às vezes Deus fala assim, já parei. Eu até vi uma charge no Instagram que eu achei fantástico. O rapazinho fala, né? Ele tá vestido de Deus, fala assim, ô fulano, fala para a irmã que eu vou abençoar ela. Fala que eu vou abençoar ela. Eu vou entrar com a provisão naquilo que ela precisa. Aí o pastor vai lá, irmã, o senhor está falando que vai entrar com a provisão naquilo que você precisa. Aquela casa com piscina, ele vai dar. E o senhor lá, não falei isso não falei isso não. Não, o carro novo está chegando. E é uma realidade que às vezes a gente se empolga e fala aquilo que Deus não falou. Então tem que ter intimidade com o Espírito Santo para saber na hora de falar e na hora de parar. Ainda mais a gente que vai orar por alguém, a gente tem que saber o que fala. Porque às vezes a gente pode falar algo e não ser de Deus. E aí a gente vai pagar por aquilo. Até uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade se pegar um enfermo e você vai profetizar a cura dele. Como é que o cara... Como é que é isso? É bem complexo isso aí. A gente ora por cura e profetiza a cura e declara a cura, mas eu não posso olhar e falar assim, Deus está falando que vai te curar. A gente usa da nossa fé que ele vai ser curado, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Para falar um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu profetizo a cura, eu oro, mas eu nunca olho e falo assim, Deus está falando que vai te curar. A não ser que Deus realmente falou e eu tenho essa certeza, essa clareza. Senão, não é algo que a gente pode falar. Eu anotei uma frase que o senhor falou aqui, que foi algo, não sei se eu anotei com as palavras certas, mas que tipo, o poder da igreja não está no seu pastor. Sim. O senhor falou também que o pastor tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. O pastor é descartável numa comunidade? Eu estou falando assim, não a figura do pastor, mas a pessoa. Sim. A única pessoa que faz falta dentro de uma igreja é o Espírito Santo. A única pessoa. Então a gente às vezes acha que... eu vou me usar como exemplo, vou usar a nossa igreja para que isso não venha trazer problema. A Lagoinha está avançando, a Lagoinha conquistou um prédio novo. Porque as pessoas vêm me dar parabéns. Parabéns, pastor. Parabéns não é meu, parabéns é nosso. Eu não fiz nada sozinho. Se eu falar assim, não, eu sou o cara, eu estou fazendo acontecer, Deus vai falar assim, não, você não está fazendo acontecer. Deus tira e coloca outro e a obra continua. E a palavra fala que quando a pessoa não quer, quando a pessoa ela chega num nível, é igual aconteceu com Saul. Saul falou assim, não, eu não preciso de Deus. A palavra fala que Deus o rejeitou. E aí Deus fala para ele, e eu vou enviar outro melhor que você. Então sim, nós somos... Deus não quer, Deus tem um propósito, Deus nos escolheu, mas sempre terá alguém melhor que a gente para fazer. Sempre terá alguém melhor que a gente para fazer. Mas Deus nos escolheu, então a gente precisa guardar isso. Nós somos escolhidos por Deus, mas nós não somos o cara. É o Senhor que faz. Bill Johnson, da Igreja Bethel, fala uma frase que eu amo. Ele fala que a igreja não é construída pelo talento de poucos. A igreja é construída pelo esforço de todos. Ponto final. Somos sim. O Senhor ele faz o que Ele quer da maneira que Ele quer. A obra é dele. Não está relacionada a uma pessoa. Muitas vezes a gente idolatra pastor. Gente, não idolatre pastor. Pastor não te leva para o céu. O pastor está ali como canal de bênção, mas quem está falando, quem está usando o pastor é Deus. Então, olhe para Deus. Entendeu? É legal a gente ter um referencial, um pastor é bacana, uma banda que a gente gosta, não tem problema nisso, mas não idolatre isso. O Senhor não aceita, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Uma pregação do Hernandes Dias, alguém que é uma referência para mim, ele diz algo sobre os pastores que brilham. Ele fala assim, tem muito pastor hoje brilhando. Tem muito pastor hoje estrela, brilhando. Só que a palavra diz que o Senhor é o sol da justiça. A estrela só brilha quando o sol se põe. Então se o pastor está brilhando é que o sol já não está mais ali. Então eu não preciso falar nada, eu acho que fica bem claro esse entendimento. Quando a gente lê a história de Jesus, né, ele dá muitos exemplos e até fala muito da humildade. Mas a gente é ser humano, a gente é carne, a gente tem inspirações, a gente tem desejos, a gente tem aspirações mesmo, né? Deve ser fácil, né? Você se deixar levar pelo ego,
pela carne mesmo. É muito perigoso, porque assim, o ser humano, eu falo que ele vem de fábrica com um negocinho que é o ego. Então, tipo, é muito fácil e é muito perigoso, Por isso que muita gente não sabe lidar, quando sobe, cai, porque não sabe lidar. Eu costumo dizer que quanto mais alto você tiver, mais da presença você tem que ter, para que você permaneça sempre humilde, entendendo que não é sobre você. É muito fácil e muitas vezes a gente acaba... A gente mesmo, nós como igreja, acabamos colocando o pastor em pedestal, entendeu? A gente fala, não, esse pastor é o cara, não, esse pastor... Uma vez eu fui pregar, eu amo muito a vida do meu pai, porque meu pai me ensinou muito. Meu pai é professor de teologia, mestre, e eu fui pregar num retiro de jovens, tinha uns 400 jovens, e eu sempre preguei sobre o Espírito Santo, aquela manifestação, jovens caindo, chorando e tal. Meu pai estava junto, falei, não, agora eu estou estourando, meu pai vai, eu sou orgulho da família. Acabou o culto, aí meu pai quieto, não falou nada, eu virei pro meu pai e falei, ei pai, o que você achou do culto? Meu pai veio para mim e falou assim, nunca peça para ninguém elogiar uma mensagem sua, porque isso é o princípio da queda. Eu falei, tá bom, não estava desse jeito, mas amém. E dali para frente eu entendi que a gente precisa tomar cuidado, porque o elogio derruba o homem. Então, se a mensagem é inspirada por Deus, muita gente veio dar parabéns para mim. Nossa, pastor, parabéns pelo novo tempo. Gente, eu não fiz isso sozinho, a gente fez como igreja. Se eu for embora, continua, vem outro, faz um outro maior e o negócio vai acontecer do mesmo jeito. Mas é perigoso demais a gente deixar o nosso ego falar mais alto. Não, eu sou o cara, não, eu sou bom, não. É por isso que eu tenho muito receio com isso e eu passo muito mal de domingo quando eu vou ministrar, porque é uma responsabilidade muito grande. E é muito perigoso, sim. A soberba é algo que ela está aí batendo todo dia na vida de qualquer um. E isso é em todos os fatores, não é só a igreja. No trabalho, quando a pessoa é bem desenvolvida, destacada no trabalho, ela precisa tomar cuidado, em casa, em todos os lugares. Voltando um pouco, quando a gente estava falando um pouco do Espírito Santo, o senhor estava falando que a gente não sente o Espírito, a gente ouve o Espírito. Uhum. Mas você sente o Espírito lá em Niterói? Sim, não, a gente sente também, mas é que pessoas ficam atreladas a sentir. Eu só tenho o seu sentir. Não, você sente o Espírito, você sente algo queimando, que nem em Niterói. O Cash Luna só colocou a mão em mim, na hora que eu abri o olho, eu estava deitado no chão, estava me levantando. Então a gente cai no Espírito, a gente tem isso é a manifestação do Espírito. Isso é a manifestação dele, a gente sente sim, a gente tem esses sentimentos sim. Quando o Espírito vem, não adianta, a nossa carne ela é impura, nós somos impuros. Então, quando vem o Espírito Santo, a santidade nos derruba. A gente não tem preparo para aguentar tamanha santidade. Assim. É por isso que a gente cai, é por isso que a gente acaba apagando. E é descritível essa sensação? Na verdade, você apaga, né? Na verdade, não tem como você... Mas e quando volta? Você volta com aquela sensação de renovo, você volta com aquela sensação do Espírito Santo falou comigo, você volta revigorado, você volta cheio de força, sabe? O Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo falou comigo, mexeu comigo, é uma sensação que não tem como descrever. Cada um tem um tipo de reação sobre isso, entendeu? Uhum. Sobre isso. Lá, agora há pouco o senhor falou sobre que muitas pessoas acabam sendo ou expulsas ou até excluídas informalmente, né? Acho que às vezes excluídas, né? Mesmo. Muito formalmente mesmo, infelizmente. Por uma tatuagem, por uma... Você falou... Por um... que eu anotei como um estereótipo, assim, né? Fora do estereótipo comum. Como que a gente tem que lidar com as pessoas que são diferentes? A gente tem que amar. Deus é amor, é simples. Quer ver só uma passagem que quebra tudo isso? Quando Jesus está andando e a palavra fala que havia um homem chamado Zaqueu, subiu numa árvore para ver Jesus. É um texto muito conhecido. Eu estava lendo ele agora. Estava lendo agora? E eu te pergunto, o que Zaqueu precisava? Zaqueu precisava de cura? Dinheiro? O que Zaqueu precisava? Zaqueu não precisava de nada. Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele era saudável, ele tinha tudo. Mas Jesus para e fala, Zaqueu, hoje eu vou entrar na tua casa, vou dormir com você, eu vou dormir na sua casa, eu vou almoçar e jantar com você. Meu, olha para você ver que fantástico. Aí quando Jesus entra na casa de Zaqueu, todo mundo lá fora está fazendo o quê? Como pode um mestre sentar com um pecador? Como pode? Gente, é simples. Jesus... Ele olha para o coração, ele amou Zaqueu, mesmo Zaqueu sendo um ladrão. Ele amou Zaqueu, sabe por quê? Porque o que faltava para Zaqueu não era milagre, não era dinheiro, era amor. Ele tinha tudo, mas ele não sabia como era ser amado.
E Jesus olha para ele e fala assim, eu sei que você precisa ser amado. Jesus não fala nada. Você provou pensar que Jesus sentou na mesa com Zaqueu e começou a comer uma comida que ele comprou, provavelmente com dinheiro que ele roubou? Quando foi que Jesus questionou isso? Jesus estava ali comendo com ele e ele olha e fala assim, ele me ama. Mesmo eu sendo assim, ele me ama. Aí houve a transformação, porque aí ele se arrepende daquilo que ele estava fazendo. Senhor, eu me arrependo. Vou dar aos pobres, devolver 4 vezes mais. Eu não quero mais essa vida. Aí Jesus olha para ele e fala assim, hoje houve salvação na sua casa. Então a mudança não é através de uma regra, a mudança é através de amor. Então a gente precisa amar a todos. Lógico, a gente não concorda com tudo, a gente ama o pecador, não o pecado. Entendeu? Então a gente precisa amar todo mundo. Todo mundo tem o direito de um novo começo. Todos nós temos direito a um novo começo. Nós também somos assim. Sabe, às vezes a gente se põe numa posição melhor do que o outro. Aonde que a gente é melhor do que alguém? Aonde a gente é melhor do que o próximo? E quando a gente pega assim, por exemplo, a questão da tatuagem ou a questão da maquiagem, que é uma questão também que há um tempo atrás era um paradigma. Né? Era um tabu. Uhum. A Bíblia não fala disso, porque nem existia esse tipo de coisa na Bíblia, na época bíblica, né? Há 2.000 anos, 3.000 anos atrás não existia esse tipo de coisa. Aí as pessoas estavam fazendo um paralelo com outros versículos, talvez interpretativos, ou nem fazendo isso. Levíticos 19 fala, né? Não façam marcas nos seus corpos para aqueles que já morreram e tal. Então eles usam um versículo aleatório, mas se você for ver o versículo anterior, fala para não cortar o cabelo também. Então, não faz sentido. Era uma lei específica a um tempo e a um povo, uma correção, entendeu? Então é isso que a gente precisa. Não tem base bíblica para debater isso, não tem base bíblica. Isso é a mesma coisa da parede preta, é estética. Entendeu? Então, a maquiagem é a mesma coisa da parede preta. Então, aí eu quero entrar numa discussão com o senhor, que essa é um pouco polêmica, pastor. E um ponto da Bíblia fala que não pode marcar a sua pele. É isso, né? Não pode fazer marca na pele. Homenagem aos mortos. Em homenagem aos mortos. Homenagem aos mortos. Então, não poderia desenhar uma caveira, por exemplo. Não necessariamente. Está falando em homenagem aos mortos. O que eu vejo como um erro é homenagear alguém que já morreu. A caveira você está relacionada a alguém que já morreu? Porque a caveira é um crânio, todos nós temos, não tem nada... tem gente que, nossa, a caveira é do demônio, Não, o demônio que tem a caveira dele lá, sei lá, né? É um crânio, não tem nada a ver, não tem nada demais. Mas é o símbolo da morte. Não necessariamente, entendeu? Então não tem nada a ver. Uma caveira quer dizer que é o símbolo do Satanás. Não, a gente acaba aí espiritualizando tudo, entendeu? Agora, homenagear os mortos, sim, é errado. A Bíblia fala, deixa os mortos sepultarem os mortos, entendeu? Então aí sim. Eu vou fazer uma tatuagem aqui em homenagem à minha mãe que faleceu e tal, eu vou pôr a data. É errado. Biblicamente, aí eu tenho para mim que isso é um erro. Isso é um erro. E o que a gente faz com quem fez isso? Não, aí que tá. É um novo começo, a pessoa fez, se arrependeu, o que me leva para o céu é o arrependimento. A pessoa fez, se arrependeu, viu que aquilo é um erro, bola para frente, vamos embora. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Todo pecado tem uma consequência. Isso é irrevogável. Ela vai ter uma consequência por aquilo. Mas, bola para frente. Eu não posso ficar preso a isso. Gente, eu não posso ficar preso a algo que eu fiz no passado, porque senão eu não vou avançar, não vou Aí vamos entrar num ponto. Todo pecado tem uma consequência e cada um vai lidar com a sua consequência quando tiver que lidar com a consequência. E quem julga? Nós podemos julgar a pessoa? Não. Julgamento é só de Deus. É aí que está o grande ponto. Igrejas que acabam fazendo julgamentos. Gente, julgar cabe a Deus. Ele é o juiz. Ele é o nosso juiz. Então, ele que vai. Tem lugares até que fala até a consequência que a pessoa vai ter. Você fez isso, a sua consequência agora é essa. Não é bíblico. A gente precisa deixar claro que errou, precisa de arrependimento, tem que gerar arrependimento. Mas o que vai acontecer é ele e Deus. Eu não vou julgar, eu não vou pôr para fora. É outra coisa. Vai ficar de banco. Tem gente que fica, né? Vai ficar de disciplina. Quando foi que Deus colocou Judas de disciplina? Judas não roubava? Jesus sabia. Quando foi que ele deixou Judas de banco? Você não vai ser o tesoureiro porque você está roubando. Não. Você está entendendo? Então, cada um escreve a sua história. Então, o que cabe é o arrependimento. Se Judas tivesse arrependido, ele teria tido a aceitação do Senhor e teria a salvação, assim como Pedro. Pedro também negou Jesus por 3 vezes, mas Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Então, diferente de remorso e arrependimento. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. O arrependimento te leva para o céu, o remorso não tem efeito nenhum sobre a sua vida.
É igual quando a gente vê em velório pessoas que choram de arrependimento por aquilo que não fez e pessoas que choram de remorso por aquilo que não fez. Então são dois sentimentos completamente distintos. E o que a Bíblia pede é o arrependimento. E nesse ponto também fala que não pode cortar cabelo. Não, o texto que eles usam fala, não passem a navalha e tal, entendeu? É fora de cogitação. Porque era um contexto, era uma época, era um local. É direcionada a um povo, direcionada a alguém, entendeu? É outra história, entendeu? A gente pode entrar brevemente numa conversa sobre o contexto em que a Bíblia foi escrita. Porque as coisas que estão ali, muitas, não se dizem, não são dessa, todas não são dessa época. Uhum. Embora, quando a gente lê, a gente vê muitas lições e muitas histórias que está parecendo que está contando a nossa história de agora, né? Mas são de um tempo, são de pessoas que viveram há muito tempo, até é muito difícil da gente olhar, por exemplo, quando fala de algo que nem existe mais na nossa rotina, que eles estão falando lá, ou dos exemplos, né, das metáforas. E recentemente um pastor conhecido colocou uma discussão em roga que é sobre atualizar a Bíblia. E até ele foi expulso da congregação dos batistas, sim, né, sim. do colegiado de batistas. É possível atualizar a forma de escrever o texto, ou atualizar a forma de ler o texto, ou o próprio texto, por isso? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo a Bíblia, eu vou da linha do Billy Graham. Billy Graham fala que a Bíblia é o livro mais atual que nós temos hoje. E eu vou nessa linha, porque o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem inspirou o homem a escrever a Bíblia foi o Espírito Santo. E quando houve a inspiração, ele já sabia até que tempo a gente ia. Ele já sabia até que tempo a gente ia, então ele já fez tudo de maneira perfeita. Então eu vejo, no meu ponto de vista, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela já está atualizada, ela já foi atualizada, ela já foi escrita de uma maneira onde todo o tempo vai ser entendido. Hoje nós temos as linguagens que nos ajudam. Você pega a King James, ela é mais tradicional, ela é uma linguagem mais difícil. Você pega a NVI, ela é uma linguagem que fala mais a nossa língua. Então ali já dá para você ter um panorama da Bíblia. Mas de maneira alguma eu acho que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu acho que o que está ali foi perfeito, foi bem escrito e a gente só precisa saber interpretar ela, entendeu? Não precisa nos mudar. O que é pecado ontem é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. O Senhor já deixou claro o que é pecado. O que às vezes a gente quer fazer é ir para o pode tudo. Que aí entra de novo a igreja de Brejo de Preta, que aí entra o pode tudo. Então aí a galera fala, a igreja do pode tudo, porque até a Bíblia estão querendo atualizar. Então é chato, não se deve, não vejo que deve atualizar. A Bíblia já está atualizada. No meu ponto de vista, a Bíblia é um livro muito atual, é mais a gente saber interpretar e saber o que Deus está falando. Deus fala muito com a gente através da Bíblia, a gente vê todas as pregações são através da Bíblia, não foge da Bíblia. E a Bíblia ela é atualizada. Ela é bem... As cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, você pega que são os mesmos problemas que nós temos hoje. Você pega a destruição, Sodoma e Gomorra, são os mesmos erros que nós temos hoje, então não muda, entendeu? O que muda são construções, são vestimenta, mas a atitude continua a mesma. Os erros, os pecados, mesma coisa. Até falando um pouco disso, recentemente teve uma discussão que a gente não vai entrar no mérito dela aqui, porque esse não é o tema do nosso conversa, mas eu vou usá-la como um pano de fundo, que foi quando o pastor presidente da Lagoinha fez uma série de pregações sobre o orgulho, sobre a questão do homossexual, e ele leva como aquele trecho que fala de Coríntios 1, que fala dos sodomitas, né? E aí tem um trecho, Lucas 10, a partir do versículo 8, ele fala: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for preciso, o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Eu lendo isso, eu coloco que as pessoas que conhecem, têm contato com a palavra, com as escrituras,
e se viram para ela, ou talvez não se encham do Espírito e acabem seguindo um caminho diferente, mesmo estando dentro talvez de uma comunidade, talvez o pecado dela seja maior do que de quem estava em Sodoma? Ou de quem não conhece e tem, digamos, ignorância, não tem convivência, não tem... Na verdade, o pecado ele acaba sendo igual para todos. Pecado é pecado e pronto, mas a consequência sim. A consequência do pecado ela é maior porque você virou as costas para aquilo que você conhece. Aqui o Senhor está enviando os discípulos e tal, e falando aqui, aonde você for rejeitado, vira as costas e vai embora e deixa que eu vou resolver esse problema aí. Então vai ter uma rejeição sobre ela. Então, tipo assim, quando você rejeita o conhecimento, quando você rejeita a palavra de Deus, sim, ela tem uma consequência muito grave. E muito pior do que aquele que acaba não conhecendo. Porque às vezes a gente faz as coisas sendo leigo, é diferente, entendeu? É diferente, mas quando a gente sabe, vira as costas para o Senhor, aí o negócio estreita mesmo. E é o que tem acontecido, né? A gente sabe, conhece a palavra, mas muitos cristãos estão virando as costas para aquilo que está na Bíblia. Preferem não pregar, muitos preferem não pregar e não falar da palavra de Deus para não perder pessoas dentro da igreja. Isso é um erro. A gente precisa pregar o evangelho. Né? E aí você vê que nós não somos a igreja do pode tudo, porque as palavras foram bem diretas e bem claras. Não foi o pode vir que pode tudo. Felipe Vadon tem uma mensagem também muito bacana que fala pode todos, mas não pode tudo. Entendeu? E ele usa, no restaurante pode entrar todo mundo? Pode entrar todo mundo, mas pode fazer o que quiser lá dentro? Não pode fazer o que quiser lá dentro. Então, entendeu? Pode todos, mas não pode tudo. Então a igreja também é assim, pode vir todo mundo para a igreja, mas não pode tudo. A gente tem a Bíblia como referência. Então o que a Bíblia diz que é pecado para mim, é pecado, ponto, acabou, é indiscutível. Eu não discuto com a Bíblia. Eu acredito na Bíblia, eu acredito naquilo que foi escrito. Então se está ali, para mim, é um parâmetro que eu vou seguir e ponto. E quando a gente volta naquela discussão que a gente estava fazendo sobre a responsabilidade, né, de quem está em cima do altar, é um pouco disso também. É um pouco de, eu preciso me posicionar. Eu preciso falar aquilo que Deus tem. Eu preciso ser direto. Lógico, muitas vezes tomando cuidado da maneira que eu falo, do modo que eu coloco, mas eu preciso ser direto. Eu preciso pregar. O que é pecado é pecado. O que a Bíblia diz para mim que é pecado, eu preciso ir lá e falar que é pecado. Quando alguém me pergunta a respeito de várias coisas, pastor, isso é pecado, pastor, outra coisa polêmica, o divórcio é pecado? É pecado. Está na Bíblia. Não posso falar assim, não, fica tranquilo, você vai ser abençoado. Não vai. É Bíblia. Entendeu? Então, tipo, é pecado. Eu não posso maquiar aí o pecado para que, às vezes, pessoas de muita influência, tá dentro da igreja, que tem um poder aquisitivo bom, e aí eu vou lá, não, mas não é tranquilo, é pecado. O que é pecado para você é pecado para todo, ponto final, e não tem discussão sobre isso, entendeu? Tem discussão sobre. É por isso que o André foi bem direto, porque ele foi no mês do orgulho, Deus odeia orgulho. Foi até legal que até na caixinha de pergunta dele perguntaram, você tem orgulho de ser cristão? Ele falou, não, gente, orgulho é pecado, independente do que lado seja. E é real, o orgulho é pecado. Eu ser orgulhoso é pecado, né? Que muitos dizem, eu sou humilde e me orgulho disso. É algo que a gente precisa se... Na verdade, eu acho que é um tempo da gente se posicionar. É um tempo da gente tomar um posicionamento mais duro e mais forte aí como igreja, como um povo de Deus e vir para frente. Porque o outro lado está se posicionando. Tem união, isso que eu falo. Tem um grupo que está se unindo e eles são fortes porque eles são unidos. E o cristão não está se unindo. Ele não está se unindo. Estamos preocupados de ver qual igreja é maior, qual igreja é mais bonita, qual igreja tem mais membros. Isso não é de Deus. Isso não é algo que Deus se agrada. Deus não está preocupado com quantas pessoas a gente tem. A gente, em Lagoinha, nunca fizemos uma reunião. Isso eu falo com total tranquilidade. A gente nunca fez uma reunião para falar como que a gente vai dobrar o número de pessoas. Não, como a gente vai alcançar pessoas. No entanto, a gente já teve mais de 300 novos começos. E desses 300, nem todo mundo está lá com a gente. A gente está feliz porque a gente ativou algo na vida das pessoas. Pessoas que vêm de outro ministério, outras igrejas, vai ali, tem um despertar e volta lá e vai impactando a igreja que ele está. É sobre isso. Dependendo de onde está, a gente está ali como um start. A gente está ali como um canal de bênção na vida das pessoas e entendendo que nem todo mundo fica. E a gente não está triste por causa disso. Pessoas que já saíram, quero cumprimentar na rua, quero ver na rua, quero abraçar. E não tem problema nenhum nisso. A gente entende que a vida é feita de ciclos.
Se abre, fecha e pronto, acabou. A gente tem que entender isso, compreender isso. Mas a gente precisa se posicionar. Como cristão, todo mundo se posiciona. Falar um pouco do senhor, pastor, da sua trajetória. Né? Porque o senhor, embora tenha nascido num berço cristão já, né? Diferente de mim, o senhor teve... O seu pai é pastor, né? Sim. Desde que você nasceu. Nasci, meu pai já era pastor. Já era pastor. Como é que foi, assim? Porque, então você já nasceu evangélico. Até uma curiosidade mesmo para quem não nasceu evangélico. Você já nasce crente? Ou você nasce com estereótipo, mas não é crente? Como é que é isso? Eu me converti em 2010. Meu pai já era pastor e eu vim de uma realidade diferente. Eu até falo isso para ele, eu vim de uma realidade diferente, vendo meu pai pastor, vendo o peso que ele tinha. E numa época onde a gente era cobrado muito por resultados, ele era cobrado por resultados na igreja qual ele estava, tinha que dar resultado, tinha que gerar números e tal, e eu via daquilo, ele com problema de pressão, então eu falei para mim que eu jamais queria ser pastor e jamais queria estar dentro da igreja por ver aquilo que ele acabou vivendo e tal. E era um homem muito dedicado à palavra de Deus, tudo, sempre... Então assim, eu tive um encontro com o Espírito Santo em 2010, eu já era casado, para você ter uma ideia, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que eu provocava demais meu pai. Meu pai também sofreu um pouco na minha mão, porque eu não queria ir para a igreja, mas eu tinha que estar lá. Meu pai era pastor, eu tinha uma saveirinha rebaixada, tinha fechado de som atrás, e eu chegava, parava na porta da igreja escutando Racionais. Meu pai me amava. E eu tive um encontro com Deus em 2010, ali para frente foi o versículo que Deus me deu. Deus falou Atos 1:8, eu fui abrir a Bíblia em outro versículo, em João, não conseguia ler, e Deus falou Atos 1:8, estava lá, mas recebereis poder quando receber o Espírito Santo, e será minha testemunha. Eu falei, então tá bom, se o Senhor me quer como testemunha, começa a me usar. Daí para frente começou a abrir portas para me ministrar, e eu fiquei admirado, maravilhado com aquilo que o Senhor estava fazendo, e dali para frente eu comecei a pregar e comecei a anunciar. Só que muitos profetizavam, falavam, você vai ser pastor. Eu falava, tá amarrado, não quero esse negócio não, tá amarrado. Até que um pastor falou para mim, falou assim, viu, Deus não precisa de você, Ele quer, é diferente. Para de falar que tá amarrado, para de falar que você não quer. Fala, se for de Deus, que Ele mude seu coração, porque Deus não precisa de você. Ele quer, olha a oportunidade que você está tendo. Aí eu entendi, falei, amém. Então que o Senhor mude meu coração. Porque uma coisa é você pregar no seminário, eu pregava em seminário, congresso. Eu pregava, muita gente, eu pregava, falava sobre o Espírito Santo, aquela manifestação, é algo maravilhoso. Virava as costas e ia embora. O problema é do pastor, que é o pastor da igreja lá. E assumir esse problema para mim, eu não queria. Só que aí em 2019, meu pai foi embora de Serra Negra. Nós estávamos morando em Serra Negra. Eu tinha fechado a minha empresa, meu pai foi embora. E meu pai falou, ó, tô indo embora. Eu falei, eu vou também. Até que um grupo de pessoas me chamou e falou, não, cuida da gente, pastoreia a gente. Foi onde eu iniciei o Âncora Church. Em 2019, iniciei e a Lagoinha me chamou. Quando eu inaugurei a igreja, a Lagoinha me chamou. Falou assim, vem com a gente, venha conhecer. Eu falei, não quero, estou focado em outra coisa e tal. E não fui. Um ano depois, esse amigo meu me chamou de novo. Conheça a Lagoinha e tal. E eu estava para fechar o meu ministério porque... não prosperou. Quando a gente está sozinho é difícil, é complicado. Eu até brinco, gente. Eu falo, né? A galera fala, mas por que Âncora Church? Porque foi a igreja que eu afundei. Eu até brinco com a situação e tal. Eu falei assim, sozinho a gente não dá. Eu tinha cerca de 60, 70 pessoas, mas não saía disso. Um ano eu não conseguia crescer. Aí fui conhecer a Lagoinha, fiquei 4 meses conhecendo, estudando, fazendo intensivão com eles. Aí eu vi o amor por almas. Eu vi o amor que eles têm por essas pessoas que a qual a gente citou, que são as pessoas que realmente precisam. Eles não estão preocupados em simplesmente encher as igrejas, eles estão preocupados em novos começos, em dar uma nova vida para essas pessoas. Isso mexeu muito comigo, que é algo que eu sempre gostei. Só que, por meu pai ser pastor, eu sofri muito no começo. Por que eu sofri muito? Eu pegava a Bíblia e queria ser meu pai. Eu abria a Bíblia e queria ser meu pai. Que a paz esteja em cada coração. Quero convidar os amados e queridos irmãos para abrir a palavra. Igual meu pai, fala bonito, coloca umas palavras que só tem no dicionário. E eu achava que tinha que ser assim. Isso foi me matando, isso foi me desgastando, porque eu não sou assim. Eu sou o oposto do meu pai, completamente diferente. Você me conhece. Eu falo, tem hora que eu até preciso dar uma parada, porque eu brinco muito, falo muito. Minha maneira de pregar é diferente. E a Lagoinha me chamou e ela falou assim, só que a gente vai fazer um pedido para você ser você mesmo. Esqueça agora o ministério do seu pai e comece a assumir o seu. Eu falei, eu posso? Eu não sei se eles estão arrependidos ou não de ter me liberado dessa maneira, mas eu falei, eu posso? Eles falaram assim, você deve. Nunca queira ser quem você não é, porque se você... Tem muitos pastores que se apresentam como quem não são, na hora que quer ser eles não conseguem mais, porque
passou uma imagem completamente diferente. Então ali eu comecei a ser leve, comecei a ser eu mesmo. E aí começou tudo. Aí um dia a diretoria estava em Olambra, me mandou uma mensagem: Mu, vem aqui em Olambra que a gente vai falar com você. Fui para Olambra, falaram: ó, a gente vai começar a Lagoinha Amparo. E aí a gente acabou vindo para Amparo e acabou acontecendo tudo. Hoje faz 2 anos e 7 meses que a gente está aqui em Amparo. Parei em Serra Negra porque a galera de Serra Negra era a galera de Amparo que subia. Aí ligaram em BH e falaram: mas pastor, por que tem Lagoinha em Serra Negra e não tem Amparo? Aí eles fizeram uma leitura na região e viu que Amparo é o coração do circuito das águas. Então a Lagoinha deveria mesmo ser Amparo. Então pediram para mim vir. Aí a gente está aí 2 anos e 7 meses aí. Ficamos 1 ano ali na 15, na antiga balada, que foi a maior polêmica já de igreja que acho que teve aqui na cidade, foi a gente quando veio. Nossa, alugaram uma balada. Mas na balada a gente alcançou muitas pessoas. Depois a gente passou um período ali no Salão do Irapuã, depois alugamos um novo espaço, ficamos ali 1 ano e 1 mês nesse novo espaço, e agora Deus nos presenteou com esse novo espaço, estamos ampliando, que a gente já foi, graças a Deus já está pequeno, a gente já vê que já teve um grande crescimento, e é tudo saudável, você vai acompanhando, você vai vendo que é saudável, não é nada, e a gente faz o que de diferente? A gente não faz nada, a gente prega a palavra de Deus, a gente ora com o pessoal, a gente tem a noite da vigília, que eu falo que a gente é meio do manto também, a gente gosta de dar uma... Então é gostoso, então é isso, Deus tem direcionado a gente está aí. Sou de Limeira, nasci em Limeira, de Limeira fui para Santa Bárbara, aí de Santa Bárbara viemos para Serra Negra eu montei minha empresa, fiquei 2 anos em Campos do Jordão, 2 anos em São Lourenço, e voltei para Serra Negra ficar perto do meu pai por causa da minha filha. Aí Deus me chamou para o ministério e a gente estamos aí agora, estou morando em Amparo, 2 anos e 7 meses morando aqui em Amparo. Então, estou muito feliz mesmo com tudo que o Senhor tem. Aprendi a amar essa cidade, uma cidade que eu só passava, só passava aqui de passagem mesmo, porque é caminho, né, de Serra Negra para ir para as outras cidades, e eu acabava passando. Hoje não, hoje eu aprendi a amar a cidade, aprendi a gostar da cidade, estou mais envolvido com a cidade, quero crescer mais na cidade. E trabalhos sociais, essas coisas, a gente pretende fazer algo bem bacana aqui. E é isso, estamos aí no direcionamento de Deus. O que Deus está mandando, a gente só tá fazendo. E esse versículo é que marcou minha vida. Mas recebereis poder quando receber o Espírito Santo, serei minha testemunha. Então, só para finalizar, eu deixo aqui o que eu aprendo desse texto. A palavra poder vem antes do Espírito Santo. Mas recebereis poder quando receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é para mim, o poder não é para mim. Quando a gente entende isso, a gente começa a avançar. Por que não é para mim? Porque a palavra fala: e serei minhas testemunhas. Então, o poder é para mim alcançar as pessoas. O poder que o Espírito Santo me dá é para mim orar por você, se você ser curado, orar pela sua família ser restaurada. O Espírito Santo é para mim, o poder é para mim alcançar as pessoas. Eu entendi isso. Então, é isso que me faz avançar. Eu sei que eu tenho poder, porque eu tenho o Espírito Santo, mas o poder não é para mim ficar brincando, é para mim alcançar vidas, orar por vidas e transformar a família. Então, é isso que a gente tem feito, é por isso que tem crescido, porque é o Espírito Santo que conduz a nossa vida, ele que nos guia, nos direciona. Amém. A Lagoinha começou então há 2 anos e 7 meses, lá onde era Jet 7, na rua 15 de novembro, foi para o Irapuã. E 6 meses no Irapuã. Para um local próprio, ficou por 1 ano e 1 mês, agora está nesse novo espaço, que é um espaço maior, mais moderno. Né? Então a Lagoinha Amparo ela vem crescendo de forma muito até rápida nesse período. Né? 2 anos e 7 meses a gente foi do 0 a 300 pessoas. Que a gente começou do 0 aqui. Eu falo que a gente não é uma igreja dividida, que eu não concordo com esse pastor, eu vou lá. A gente veio de fora, implantou a igreja. É um crescimento rápido. E para onde vai? O que vai acontecer agora? Quais são os planos para a Lagoinha Amparo? O que vai acontecer daqui a 1 ano? Como é que vai estar? A gente já está cheio de expectativa e a gente já recebeu algumas profecias que eu fiquei feliz por um lado e triste pelo outro. Eu falei, mas eu gostei tanto do espaço. Vieram alguns intercessores e pastores e profetizou algo sobre a Lagoinha e eu fiquei maravilhado. Só que eu falei, Senhor, eu gostei tanto desse prédio. Só que a gente está já vendo um sistema de galeria. A gente já vai aplicar, já está vendo para aplicar uma galeria lá para que a gente possa dobrar o número de pessoas. Então a gente já está estudando algumas coisas aí. Então a gente já tem alguns projetos rodando aí. E sinceramente a gente entregou na mão de Deus e não sabe para onde vai não, porque a gente ficou tão feliz com o prédio, mas a gente viu que quanto cadeira tem é o tanto de pessoas que Deus tem enviado para a gente. É o tanto de cadeira que a gente coloca ali na nave, é o tanto a inauguração foi.
tivemos a inauguração e passou cerca de 700 pessoas em 2 dias. 700 pessoas. Eu falo pessoas diferentes, porque a gente teve umas quase 500 pessoas no primeiro dia e um pouco mais de 300 no segundo dia. Então aí já dá mais de 800, mas 700 rotativo, pessoas que passaram mesmo ali. Então a gente teve uma inauguração bem bacana, bem legal. Só que a gente teve amigos de fora, pessoas que veio de cidades vizinhas e muita gente que estava ali e falaram pra gente, não, a gente quer ficar, a gente quer conhecer um pouco mais. Porque teve contato com o Espírito Santo, é a experiência, encontrou o Espírito Santo ali. Não tá ali só por oba, a gente não tá ali só por oba-oba. Oba-oba, até deixo aqui, eu uso esse meio de comunicação para você que está nos assistindo aí e não faz parte de nenhuma igreja, não faz parte de nenhum ministério, conhecer a gente. Vai lá, Rua Polônia 195, vai fazer uma visita pra gente lá, tenho certeza que você vai ser abençoado. Desde que você não esteja em nenhuma igreja. Bom deixar bem claro. E frisar bastante. E a gente trata isso no meio dos voluntários, eu falo muito no meio dos voluntários. Sabe o que acontece? É interessante porque assim, eu tenho um amigo. Eu queria que esse amigo estivesse comigo na igreja, eu queria que ele estivesse vivendo a experiência, só que ele é de uma outra igreja. E aí eu fico chamando ele, vem pra igreja, vem ver comigo, vem viver comigo. Ele vem. Chega aqui, não é o que ele pensa, não é o que ele que faz parte do ministério dele. Ele se frustra, ele tem vergonha de voltar. Essa pessoa está na rua, quem chamou é responsável por essa vida. Então não chame pessoas que estão bem nas igrejas, chame pessoas que realmente precisam. Então é isso que eu deixo aí. É isso. Quer usar o nossa lente, o microfone para falar mais alguma coisa? Mandar um recado para as pessoas que estão acompanhando a gente? Acho que é só isso, fazer esse convite, deixar esse convite aí para que vocês possam nos conhecer, estamos ali. E é só isso, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um. Nós pregamos sobre o novo começo, você que está assistindo, você tem direito ao novo começo, você tem direito a viver uma nova história. Nós servimos a um Deus que nos dá essa oportunidade. Eu te convido a viver o novo começo, a conhecer um Deus. Não estou aqui pregando uma religião, uma placa de igreja, mas eu quero falar que existe um Deus que pode mudar a tua história, a tua vida e da tua família. Basta você falar, Senhor, me enche, eu quero te conhecer, e você vai conhecer um Deus que muda histórias. Muito bom. Muito bom. Então, a gente encerra aqui nosso primeiro Pod com Jesus, com a presença do pastor Murilo. Meu pastor, obrigado, pastor. Eu agradeço o convite. Pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Foi uma honra e gostei muito do papo, espero que o senhor tenha gostado tanto quanto eu gostei. Agradecer ao Lucas que está aqui com a gente. Então a gente fica o convite para que você continue nos acompanhando. Esse é o primeiro encontro que a gente tem aqui no nosso Pod com Jesus. E espero que tenha sido tão enriquecedor e edificante para você que está nos acompanhando quanto foi para mim. Até o nosso próximo encontro.